Como trabalhar as emoções na educação infantil. Conceitos, objetivos e o papel do professor. A criança chora, ri, tem medo, raiva, alegria, tristeza, e sente amor. Tudo isso são emoções. Elas fazem parte da vida das pessoas desde sua infância, contribuindo para seu desenvolvimento psíquico unido à formação motora, sendo intrínsecas à dimensão física das pessoas. Isto é, uma reação do organismo ao seu bem-estar ou mal-estar fisicamente. As emoções são expressões por ações ou movimentos, processos públicos que ocorrem no rosto, na voz ou por certos tipos de comportamentos precedidos quando o cérebro detecta um estímulo emocional competente. As crianças desenvolvem-se por meio das atividades representativas pela qual é inserida a imitação, pois é através dela que a criança aprende. Da capacidade que a criança tem de imitar, sinaliza-se o bom curso do desenvolvimento mental e motriz de uma criança. Todas as emoções usam o corpo como teatro, meio interno, sistemas visceral, vestibular e músculo, esquelético, mas as emoções também afetam o modo de operação de inúmeros circuitos cerebrais. A variedade de reações emocionais é responsável por mudanças profundas na paisagem do corpo e do cérebro. Damásio. As práticas pedagógicas têm como objetivos dar sentido à vida dos educandos, de forma que eles percebam a importância de conviver saudavelmente e que isto favoreça o relacionamento interpessoal. E para que os professores estejam cientes de seu papel formador das pequenas mentes, proporcionam um diálogo da prática cotidiana e da interação da criança com o meio através do equilíbrio das emoções com a dimensão física, corpo, a fim de contribuir para as concretizações importantes para o desenvolvimento do aluno. Como trabalhar as emoções? Saber trabalhar emoções com crianças é um verdadeiro desafio para os pais e educadores diante da imensidão de tarefas que envolvem a vida familiar, pessoal e profissional ao mesmo tempo. Crie um álbum de sentimentos e emoções. Quando a criança é muito pequena, ela pode ter dificuldade em entender o que falamos. Então, contar histórias ilustradas é uma boa opção. Você pode usar recortes de jornais, revistas ou fotos para mostrar para os pequenos as mais diversas emoções. Dessa forma, fica mais fácil para elas entenderem o que é euforia, tristeza, raiva e outros sentimentos. Além disso, para ajudar a criança a entender as emoções, podemos perguntar a ela por que a pessoa ilustrada está se sentindo daquela forma e como ela se sentiria em seu lugar. Esse tipo de tarefa é excelente para trabalhar o vocabulário emocional das crianças. Conte histórias. As histórias são ótimas ferramentas para aguçar o aprendizado das crianças. Então, podemos usar essas historinhas infantis para falar de sentimentos como solidão, tristeza, inveja, ciúmes e alegria. A história da Branca de Neve, por exemplo, é uma excelente forma de mostrar para as crianças como uma pessoa invejosa e rancorosa se comporta. Reconheça seus sentimentos. Nossas crianças precisam expressar seus sentimentos e devem entender que não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário, os sentimentos não devem ser reprimidos. O que devemos fazer é ajudá-los a entenderem o que fazer quando ficarem com raiva, irritados, tristes ou passarem por outras situações. Incentive a criança a falar sobre suas emoções. Dependendo da idade, a criança pode ter dificuldade em expressar o que sente. Temos um papel importante para ajudá-los a externalizar seus sentimentos ao invés de guardar tudo para si. Devemos incentivá-los a falar tanto de suas emoções negativas quanto positivas. Porém, eles só se sentirão incentivados em falar caso nossa postura seja aberta e sem julgamentos. Caso contrário, estamos abrindo uma brecha para que eles percam a confiança em nós e se fechem em seu mundinho. Incentive a criança a se expressar por meio das artes e do esporte. A arte é uma arma poderosíssima para ajudar os seres humanos de qualquer idade a expressar suas emoções. Incentivá-los a manifestar seus sentimentos por meio da arte pode ajudar muito, principalmente quando a criança é mais fechada e não gosta muito de falar sobre si mesma. Incentivar a prática de esportes também é uma forma de ajudar a criança a desenvolver habilidades de comunicação, trabalho em equipe e ainda fazer amizade com crianças da idade dela. Estimule a empatia. Hoje em dia, falamos muito sobre empatia. Mas será que estamos ajudando a desenvolver essa habilidade?
As crianças são egoístas por natureza, não porque são más, mas porque não têm maturidade para entender que o mundo não gira ao redor delas. Então, é importante estimularmos a empatia delas. Aliás, essa é uma das habilidades de pessoas emocionalmente inteligentes. A empatia pode ser trabalhada em casa, na escola ou no ambiente social da criança. Apesar de termos um papel fundamental no desenvolvimento emocional das crianças, nem sempre saberemos como trabalhar emoções com elas de forma adequada. Quando isso acontece, podemos contar com a ajuda de psicólogos e psiquiatras, pois eles têm conhecimento científico para desenvolver as crianças e nos preparar para lidar com a complexidade de suas emoções. Criança autônoma é sinal de adulto bem resolvido. Tornar uma criança autônoma é uma tarefa muitas vezes árdua, mas de suma importância para o seu desenvolvimento de forma individual. Os benefícios de desenvolver autonomia em uma criança, portanto, são inúmeros, entre eles a formação de adultos seguros, independentes e dotados de iniciativa. Para gerar essa autonomia na criança, os pais devem estimular a independência do pequeno, ou seja, estimular a sua capacidade de realizar tarefas e seguir regras. Porque quando o jovem conhece as regras estabelecidas, ele é capaz de desenvolver tarefas, fazendo-as por livre e espontânea vontade e interesse próprio. Mas como gerar autonomia? A autonomia é desenvolvida respeitando os interesses da criança, mas em conjunto com a relação de confiança que existe entre si e seus pais, responsáveis. Então, para estimular o desenvolvimento da autonomia, algumas atitudes podem ser tomadas, como festejar suas pequenas conquistas, usar bons filmes, jogos e histórias que retratam personagens autônomos, deixe a criança se virar, manter um bom diálogo. Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Comente com esse emoji que iremos retribuir o apoio. Até o próximo vídeo.